Entrevista da semana. O repórter Diego Souza entrevistou a assessora jurídica Ana Paula Zimmermann Meirelles sobre um estudo feito por ela que compara presídios de Florianópolis com os de uma cidade na Alemanha. Acompanhem. De onde surgiu a ideia de fazer esse estudo comparado entre as duas realidades? No ano de 2014, eu fiz um programa de mobilidade acadêmica para a Universidade de Konstanz, na Alemanha, viabilizado pelo convênio que a Universidade Federal tem com universidades europeias. E naquele momento eu já havia combinado com o professor Francisco Bissoli que eu estaria pesquisando alguma coisa para trabalhar no TCC, que só viria a ser apresentado dali a 2 anos. Então, antes de sair daqui de Florianópolis para o programa de mobilidade acadêmica, eu era estagiária na primeira vara criminal aqui da capital, com o Dr. Marcelo Carlin. E ele, quando eu saí do estágio, ele falou para mim: Ana, quem sabe tu dá uma pesquisada sobre alguma coisa do sistema carcerário alemão, a gente faz um artigo e publica juntos. Então, como eu tinha esses dois compromissos, na verdade, comigo, quando eu fui para lá, eu pensei, bom, vou unir o útil ao agradável, vou tentar trabalhar. Conversei com o professor Bissoli, ele falou, não, então faz assim, foca no trabalho prisional. Eu, então, visitei a unidade carcerária da cidade de Konstanz. É um presídio masculino que tem mais ou menos 200 presos, mais ou menos em termos de tamanho, parecido com o nosso presídio masculino aqui da capital, mas uma realidade estrutural completamente diferente do que a gente tem aqui. E foi isso que me impressionou de grande maneira, assim, a diferença estrutural até externa que a gente vê, assim, porque aqui a gente olha de fora, nos parece uma coisa antiga, acabada, mal cuidada, e lá o presídio ele fica num bairro totalmente residencial, dos lados tem casas, escola, um prédio novo, tu olha de fora, tu nem diz que é um presídio, e só vai descobrir porque tem uma plaquinha bem pequenininha escrito presídio. Então, assim, em termos estruturais, uma realidade completamente diferente, o que me levou a ter essa curiosidade sobre, também por conta do que o professor falou, mas para saber se o trabalho prisional teria essa diferença tão gritante quanto outros aspectos daquele estabelecimento prisional. E quais foram as principais conclusões? Após a aplicação dos questionários que foram formulados com perguntas principalmente objetivas e encaminhados para os dirigentes dos 2 estabelecimentos prisionais, tanto aqui de Florianópolis quanto da cidade de Konstanz, na Alemanha, eu alcancei algumas conclusões que, embora também sejam conclusões, foram negativas no meu ponto de vista, porque a partir da visualização da estrutura tão diferente, me parecia tão mais humana, assim, aos olhos nus, parecia uma coisa completamente diferente. As conclusões em relação ao trabalho prisional não foram tão díspares em relação àquela experiência com a experiência brasileira. Alguns pontos específicos que, claro, se demonstram bastante evoluídos em relação à nossa experiência, o fato de que todos os presos daquela unidade carcerária têm possibilidade de exercer algum tipo de trabalho prisional. Aqui em Florianópolis isso é como se fosse um privilégio, não existe vagas para todos os presos, então, embora tenham vários tipos de ofício que eles podem prestar, não tem vaga para todo mundo. Então, no final das contas, a análise de quem vai poder prestar o serviço, quem não vai, é feita com um caráter discricionário em relação ao bom comportamento do preso, até ao tipo de crime que cometeu, a periculosidade, etc. Lá não, lá, a não ser que seja algo, pelo que eu consegui retirar da pesquisa, a não ser que seja algo assim, que o preso é de extrema periculosidade, totalmente não recomendado que ele participe de atividades em grupo, etc. Tirando isso, existe a possibilidade de todos os presos estarem engajados em algum tipo de trabalho prisional, seja ele com a manutenção do estabelecimento ou mesmo com as atividades manufatureiras que existem naquela unidade. No entanto, ao longo da pesquisa, inclusive o que era minha intenção demonstrar era
a utilização do trabalho prisional como uma forma de ressocialização do preso. E isso não se verifica nem aqui nem lá. A maioria dos trabalhos que são disponibilizados, tanto aqui em Florianópolis quanto naquela unidade que eu visualizei na Alemanha, são opções de trabalho eminentemente ocupacionais. Então, assim, por exemplo, aqui em Florianópolis existe a oportunidade dos presos montarem telefone para a Intelbras, que é um convênio que existe com o governo do estado há muitos anos já. Nenhum preso sai dali e tem a oportunidade de continuar montando telefones na sociedade livre e ganhar a vida dele a partir daquilo depois que ele sair. Então, da mesma forma lá, existe... É muito mais organizado lá, mas não significa que aquele trabalho seja muito mais útil para o futuro do apenado, que, de acordo com as legislações da execução penal, tanto daqui de Santa Catarina e do Brasil, quanto do estado de Baden-Württemberg na Alemanha, todos os objetivos do trabalho prisional são para a ressocialização do preso, são para que aquilo ali transforme a vida dele no futuro e que ele não volte a delinquir, e um dos motivos seja porque ele encontrou uma atividade ilícita que ele possa fazer após a soltura. E nenhuma dos dois estabelecimentos prisionais dá essa oportunidade, assim, de aprender uma coisa que vai ser útil para aquela pessoa no futuro, que ela vai poder contribuir com a sociedade de uma maneira lícita. Então, acaba que não se utiliza daquele momento em que é possível incutir no preso uma ideia de que é possível ganhar a vida de uma maneira lícita, porque todas as oportunidades são, digamos assim, inúteis posteriormente, né? Naquele momento, é claro, não se pode desvalorizar o fato de que algum trabalho é melhor do que trabalho nenhum, até porque o trabalho prisional ele envolve várias outras coisas, como a possibilidade de remissão da pena, que a partir de 3 dias de trabalho o preso desconta um dia da pena no final. Então isso dá uma ideia de trabalho de satisfação para o preso a partir daquilo. Mas esse não deveria ser o objetivo principal do trabalho prisional. O trabalho prisional ele tem um fundo muito mais importante do que única e exclusivamente fazer o preso passar pela execução penal sem ficar parado o dia inteiro. Então, é um momento importante em que existe a oportunidade da sociedade alcançar aquela pessoa e demonstrar para ela, não, ó, é possível. Inclusive, eu estava fazendo uma breve pesquisa ontem, por conta do lançamento de hoje, do livro, e hoje, no ano passado, das audiências de custódia realizadas no estado de São Paulo, 90% foram prisões feitas por conta de crimes patrimoniais. Então, assim, o preso, digamos assim, o criminoso nem sempre vai ser condenado, mas digamos, a pessoa que está no sistema penal, muitas vezes ela está ali porque aquele é o meio dela de ganhar a vida. E é mais fácil mesmo, a oportunidade, às vezes é mais fácil, às vezes é a única oportunidade que a pessoa tem, e deveria ser parte da execução penal demonstrar que não, esse não é o único meio. E hoje, infelizmente, ao final, claro, eu também foi um universo muito pequeno que eu analisei, mas nem aqui, nem na Alemanha foi possível visualizar a existência desse caráter do trabalho prisional. Ele é eminentemente ocupacional hoje em dia. E os pontos positivos que mais te chamaram a atenção lá na Alemanha? Em relação ao trabalho prisional, eu diria que os pontos mais positivos foram a organização mesmo do sistema todo. O trabalho prisional na Alemanha, ele é dirigido, gerenciado por uma empresa pública que tem vários produtos, digamos. Eles têm de tudo. Cada estabelecimento prisional no estado, na verdade não é na Alemanha toda, desculpa. O estado de Baden-Württemberg tem essa empresa pública que gerencia o trabalho prisional em todas as unidades carcerárias daquele estado. Então, cada unidade vai ter um tipo de serviço, assim, e lá em Constance era empacotamento de peças e teste de peças também. Então, eles recebiam uma carga de uma empresa, eles faziam esses testes, embalavam, etc., e revendiam direto para aquela empresa. Então, eles eram parte de uma cadeia manufatureira, digamos assim.
E isso em todos os estabelecimentos. Esse ponto eu achei o mais interessante e positivo em relação ao nosso, que o nosso trabalho prisional aqui, no presídio masculino principalmente, ele depende muito, assim, da boa vontade, tanto do governo do Estado, em formar novas parcerias, quanto da sociedade civil. Tem a Intelbras também, com a montagem de telefone. Existe um convênio com uma empresa que faz bijuterias, acho que é Haveroff o nome, já muitos anos também. E a possibilidade também de trabalhar no próprio estabelecimento prisional. Então, assim, acaba sendo uma coisa meio desorganizada, não existe também um ambiente exato, todas as oficinas, elas são um pouco enjambradas, assim. Lá existe um ambiente exato. O que a gente imagina mesmo quando pensa assim, na Alemanha, a organização mesmo, isso é o que chama mais atenção, é o ponto mais positivo em relação à nossa experiência aqui no Brasil, que é uma coisa meio assim, ninguém tem muito interesse em fazer aquilo funcionar. Então, acaba sendo mais deixado de lado, assim. E também a possibilidade de todos os presos poderem trabalhar. Isso é algo que deveria ser a regra, tanto aqui quanto lá. E lá realmente eles põem isso em prática, então isso demonstra assim uma verdadeira lição de cidadania, né, que aqui deveria acontecer também e não acontece. Em relação aqui, a gente tem mais oportunidades de trabalho, então, embora um pouco mais desorganizado, o fato de terem mais opções de trabalho, tu também leva a organização do estabelecimento prisional a poder oferecer para diversos tipos de pessoa, diversos tipos de trabalho. Embora todos eles sejam manuais, a maioria, assim, não tem nada intelectual. Então, porque querendo ou não, o complexo prisional, ele é uma pequena amostra da nossa sociedade. Lá dentro tem pessoas de todos os tipos, que têm todos os tipos de habilidades. Então, a gente não pode dizer que eu e você vamos ter o mesmo interesse e vamos nos sentir tão desafiados e felizes em realizar o mesmo trabalho em todas as situações. E assim, a mesma coisa para 200 pessoas. Então, o fato de tu ter 4 ou 5 oportunidades de trabalho se mostra também como um ponto positivo. Porque, pelo menos, existe a possibilidade da pessoa ter uma certa escolha do que ela vai fazer. E, embora na prática não exista esse momento da escolha. O trabalho, existe a vaga, existe um preso que está liberado para trabalhar, ele entra naquela vaga. Mas seria possível trabalhar, então, digamos, com essas 4 oportunidades de uma maneira mais, assim, que desse melhores frutos, digamos. Em quais pontos o Brasil se sai melhor? Então, em relação a essa questão das 4 oportunidades de trabalho, eu diria, em relação ao trabalho prisional, seria basicamente isso que foi possível analisar, né? Também foi um questionário muito objetivo, então a gente até existia um espaço do questionário em que era aberta a oportunidade dos dirigentes prisionais dizerem um pouco a mais, falarem algo a mais, mas nem aqui nem na Alemanha essas partes foram preenchidas. Mas eu diria que o principal ponto positivo no Brasil seria essa questão da maior quantidade de postos de trabalho, né? O fato de lá na Alemanha ser uma empresa pública faz com que as coisas sejam mais organizadas, mas também faz com que seja mais monopolizado o trabalho. Então, é aquilo ali e pronto. Aqui, porque o Estado não dá conta, e até acredito que de uma maneira positiva, eu acredito, abra espaço para a sociedade civil entrar e preencher esse vazio, a gente tem mais cargos de trabalho. Eu sei, por exemplo, que na unidade carcerária de Curitibanos, o fato de terem vários serviços não torna a coisa desorganizada, e sim muito mais próspera para os apenados. Então, seria também um modelo a se analisar mesmo aqui perto para aplicar nas outras unidades carcerárias. Perfeito, Ana Paula, muito obrigado pela entrevista, parabéns aí pelo seu trabalho, que sem dúvida é muito bacana, né, a gente poder comparar 2 realidades, isso sem dúvida gera frutos positivos para nós. Muito obrigado.